Olá, eu sou o professor Tixabe, mestre em Linguística, e você está no Supremo Ti. Hoje eu vou ver com vocês o processo de formação de palavras, um conteúdo muito cobrado no Enem e em outros concursos por aí. Vamos lá! Para a gente entender o processo de formação de palavras da língua portuguesa, antes de tudo, é necessário reconhecer que existem dois tipos de palavras. Aquelas que são chamadas de palavras primitivas, ou seja, palavras que são constituídas de apenas um radical e que tendem a servir de base para outras palavras, como, por exemplo, o ferro, a pedra e a casa. Também existem as palavras derivadas, que são palavras que se originaram a partir de outras palavras, por diversos processos de formação, como, por exemplo, o pedreiro, a ferradura e o casebre. Antes da gente entrar propriamente dito no conteúdo, vocês precisam estar familiarizados com conceitos de morfemas. Eu tenho um outro vídeo no canal que fala sobre o assunto, o vídeo de estrutura das palavras, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. São vários os processos de formação de palavras da língua portuguesa. Dentre eles, eu posso citar o processo de derivação, que se divide em derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Os processos de derivação são bastante simples e são fáceis de serem percebidos de acordo com o nome que seguem. O processo de derivação prefixal, por exemplo, trata-se de um acréscimo de um prefixo numa palavra ou num radical, formando uma nova palavra. Como, por exemplo, a palavra possível. Nós acrescentamos o radical in e temos a palavra impossível, que é uma palavra com significado novo, ainda que parecido com o significado de possível. Outros exemplos são as palavras desfazer, refazer, micro-ondas, que são formadas a partir do processo de derivação prefixal. Já o processo de derivação sufixal é semelhante ao de derivação prefixal, porém, ao invés de acrescentar um prefixo na palavra, nós acrescentamos um sufixo, ou seja, uma nova terminação, criando assim uma nova palavra. Por exemplo, a palavra alegre, mais o sufixo mente, nós temos o termo alegremente, que é uma nova palavra, ainda que parecida com a original. Dentre os exemplos de derivação sufixal, é possível citar carinhoso, beleza, realidade, que são palavras formadas a partir da anexação de um sufixo no radical. Seguindo a lógica de que as coisas na língua portuguesa têm o nome que deveriam ter, palavras formadas através de derivação prefixal-sufixal são palavras que recebem um prefixo e um sufixo. O segredo aqui é que elas podem existir se nós retirarmos o prefixo ou se nós retirarmos o sufixo. Por exemplo, se nós pegarmos a palavra feliz e adicionarmos um prefixo, nós teremos a palavra infeliz, que tem um significado próprio. Nós também podemos pegar essa palavra feliz e adicionar o sufixo mente, termos a palavra felizmente. E, finalmente, nós podemos utilizar tanto o prefixo quanto o sufixo e criar a palavra infelizmente, que é uma palavra que se originou através de derivação prefixal e sufixal. Notem que se eu retirar o prefixo in, a palavra felizmente existe, e se eu retirar o prefixo mente, a palavra infeliz existe. O que é diferente da derivação parasintética. Cuidado aqui, pois esse é o momento em que as pegadinhas surgem e as questões costumam derrubar os alunos. Derivação prefixal-sufixal é diferente de derivação parasintética. Palavras que surgem a partir da derivação parasintética são palavras que recebem o prefixo e o sufixo simultaneamente. Ao contrário do que aconteceu com infeliz e infeliz, você não consegue retirar nem o prefixo nem o sufixo da nova palavra. Dê uma olhada no termo desalmado. A raiz desse termo é o termo alma. Se a gente retirar o sufixo ado, a gente vai ter a palavra desalma, que não é uma palavra da língua portuguesa. O mesmo acontece se a gente retirar o prefixo des. A gente vai ter uma palavra almado, que também não é uma palavra da língua portuguesa. Logo, desalmado só existe através da derivação parasintética pela colocação tanto do prefixo quanto do sufixo simultaneamente.
A título de exemplo, eu coloco essas outras palavras da língua portuguesa que são originadas a partir da derivação parasintética. Abençoar, anoitecer, emagrecer, engaiolar e assim por diante. Todas essas palavras são formadas pelo processo de derivação parasintética. A derivação regressiva, como o próprio nome diz, sugere que algo se regride. Palavras que são formadas a partir da redução da palavra primitiva. Isso é uma derivação regressiva, como, por exemplo, a retirada do R de alguns verbos. Basta olhar a palavra chorar, que é o verbo, e nós transformamos no substantivo choro, ou a palavra cantar, que dá origem ao substantivo o canto. Nós também utilizamos a derivação regressiva para formar substantivos a partir de outros substantivos, como, por exemplo, o substantivo comuna, que veio de comunista, ou a palavra moto, que veio de motocicleta. A derivação imprópria, como o próprio nome diz, é a utilização de uma palavra numa situação em que ela não deveria ser utilizada. Ou seja, consiste na utilização de um verbo como substantivo ou de um adjetivo como advérbio como adjetivo. É a troca de uma classe de palavra sem apresentar mudança na escrita da palavra. Não é adicionado nada a ela, nem retirado nada. O exemplo mais claro e mais comum da língua portuguesa é o verbo jantar. Originalmente, sendo apenas um verbo, eu jantei, tu jantastes, ele jantou, hoje nós utilizamos como um substantivo diariamente. O jantar está servido, o jantar foi bom, o jantar está frio, o jantar está quente. O mesmo vale, por exemplo, para o verbo correr. Correr é tradicionalmente um verbo, mas eu posso utilizar os dois pilotos de Fórmula 1 brasileiro mais famosos que nós tivemos e falar para vocês que o correr do Ayrton Senna é diferente do correr do Nelson Piquet. Eu peguei o verbo correr e transformei num substantivo, o correr. Essa derivação imprópria não ocorre apenas com verbos tornando-se substantivos. Nós podemos ter um adjetivo tornando-se um substantivo, o infeliz faltou a serviço hoje. Nós podemos ter um advérbio agindo como substantivo, não aceito um não como resposta, um substantivo vindo como uma qualidade, como adjetivo, a cidade fantasma era assustadora, ou até mesmo um numeral tornando-se um substantivo. Esse professor é 10. Eu espero que vocês tenham entendido, pois o processo de derivação é um processo bastante simples da língua portuguesa. Eu concordo que tem uma questão de classes de palavras ali no final, que talvez tenha ficado um pouco confuso. Mas o segredo é vocês entenderem como novas palavras são criadas na língua portuguesa. Eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. E lembrem-se, vídeos novos toda segunda. Falou, valeu!